Vamos lá, aqui eu vou colocar o seguinte, deixa eu mexer numa outra coisa aqui, não precisa de tanto texto assim não, né? Aqui vai ser somente e-mail e aqui senha e tá beleza. Isso aqui é só o que vai aparecer ali no campo, aí, mais simples. E aqui, ou então você faz assim, ó, tem muita gente que gosta de fazer assim, ó. Seu e-mail, @email.com. E aqui, geralmente coloca assim, ó, os asteriscos que são da senha. E ele já entende que ele tem que colocar ali, né, o e-mail e a senha. Mas eu vou deixar assim mesmo. Senha, e-mail, esses campos, eles são requeridos, então você já pode jogar um required aqui, ó, porque ele jamais vai aceitar agora que eu dispare o formulário, ó, sem preencher, tá vendo? Então ele vai cobrar que aqui eu coloque um e-mail e aqui que eu coloque uma senha, antes de eu conseguir fazer o disparo ou o envio desse formulário. Tendo feito isso, nós podemos fazer o seguinte, a estrutura, como eu falei, dele já está pronta, aí agora nós temos que chamar esse arquivo que é o autenticar.php. Você vem aqui, ó, dentro da pasta sistema e cria ele também, botão direito, novo arquivo, salva, autenticar.php, e agora nós vamos começar a fazer o arquivo que vai ser chamado para fazer o disparo desse formulário. Só que esse arquivo não tem como começar a trabalhar em cima dele sem ter o banco de dados, porque ele vai justamente fazer a autenticação do usuário que foi colocado aqui, comparando se ele existe lá no banco de dados. Para fazer o banco de dados, nós vamos fazer o seguinte, vem aqui, ó, aonde digita primeiramente, né, porque nós não abrimos isso. Deixa eu fechar esses recursos aqui por enquanto do Bootstrap. Vou deixar só o principal onde tem componentes, que depois nós vamos precisar de usar modal. Por enquanto só. Vou fechar isso aqui também, ok. Para abrir o banco de dados, você vai digitar no seu navegador localhost /php myadmin. É óbvio que para que ele consiga abrir o banco de dados, assim como o servidor local, tá? Você tem que estar com esse serviço que eu falei no começo aí do projeto, que é o Apache e o MySQL, iniciado, né? O Apache é o que nós usamos até agora. Agora nós vamos usar o MySQL, que é esse segundo aqui. Então, se ele tiver, ele vai conseguir abrir a estrutura do banco de dados. Ele pode demorar um pouquinho, porque local aqui fica um pouco pesado para que ele consiga carregar essas tabelas. Principalmente que o meu banco tem muita tabela e muito recurso, diferente do de vocês, se vocês tiverem acabado de instalar. Aí aqui o que nós vamos fazer é criar o local onde nós armazenaremos os dados, tá? E o primeiro dado vai ser, obviamente, esse do usuário principal do sistema. Então aqui eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, assim que ele entrar, clique em banco de base de dados, o meu aqui está base de dados, e aqui você vai criar o banco de dados, eu vou chamar de portfólio, pronto, portfólio. Sem acento, não pode ter nenhum acento, evita letra maiúscula aqui, tá? Evita, não pode ter espaço, nenhum caractere especial. As mesmas coisas e mesmos recursos que eu falei que não pode para pasta e nome de arquivo, não pode para cá. Tem aluno que ele não consegue digitar de forma, vamos dizer assim, ó, incorreta, faltando o acento. Então ele quer de qualquer jeito, mesmo eu falando para não pôr, ele quer pôr o acento, ou quer pôr letra maiúscula, ou quer dar espaço, vai ter problema, vai dar problema, não vai funcionar. Então não façam isso de forma alguma. Pode digitar aqui desse jeito, porque o usuário final ele não vai ver isso. Até então, ó, o que o usuário final está vendo aqui é o nome que está aqui em cima no título. Então esse sim, percebam que está o acento lá, ó. É essas informações que estão aqui, ó, e-mail, senha, login, recuperar senha. Isso aqui. Tá? Nada que está no código por trás da página ele vai ver. Inclusive ele jamais pode ver o nome de uma tabela ou o nome do seu próprio banco de dados, que não é seguro. Então isso ele não vai ver. Então todo local em que eu estiver digitando sem um acento ou colocando aqui uma letra minúscula, né, é porque eu posso fazer isso, tá? Isso não vai ficar visível para o usuário final. Vem aqui na codificação e sempre escolhe o TF_General_CI. Por quê? Porque é uma das codificações que tem o TF8 que servem para que reconheça, quando você começar a lançar informações no banco de dados, os caracteres especiais que nós usamos, que é o cedilha, acento, mas isso quando você lançar uma informação. Então vamos supor que você cadastre um usuário ali chamado João, tá? Então ele vai vir para cá com acento e vai funcionar perfeitamente. Clica aqui em criar e o banco de dados está criado. Só que um banco de dados, ele precisa de quê? De tabela. E as tabelas é o local ou os locais onde nós vamos armazenar as informações. A primeira tabela eu vou chamar ela de usuários, que é justamente para ele ver quais são os usuários que estão credenciados a utilizar o sistema. Na verdade não vai ser os usuários, né? Vai ser o usuário.
Deixa eu ver qual é a melhor forma de fazer, porque como vai ser só um usuário mesmo que vai fazer essa gestão, talvez eu não precise dessa tabela dessa forma. Então eu posso fazer uma coisa um pouquinho mais simplificada, colocando aqui para que ele insira apenas as configurações do sistema mesmo. Então é isso que eu vou fazer. Eu não vou criar uma tabela de usuário, diferente dos outros projetos que eu faço, porque não tem necessidade para um único usuário. Então eu vou criar uma tabela de configurações e na próxima aula eu falo aqui quanto à quantidade de colunas dessa tabela.